Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Prece, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda a parte, deparamos com a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que não te glorifica, e ingrato, aquele que não te rende graças. Venha a nós o teu reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e se ajudariam mutuamente em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de toda a ordem. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais. Deste ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além deste instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe dizem respeito. Isto é a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois, com tua providência fraternal, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as violam é porque te menosprezam. Dia virá em que, segundo tua promessa, todos as praticarão. A incredulidade, então, terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhes o advento, concedendo aos homens a luz necessária para conduzir ao caminho da verdade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Então, ele fará a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo. Dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito.
O animal encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhes disseste: tirarás da terra o alimento com o suor do teu rosto. Desse modo, fizeste do trabalho uma obrigação para o homem, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar. Uns mediante o trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que confia em ti no que se refere ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejaria obter tudo sem esforço, nem àquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem pela própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Esses são os artífices do próprio infortúnio, e não têm o direito de queixar-se, pois são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. Estende-lhes as mãos para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, indaguemos de nós mesmos se ela não é nossa obra. Cada desgraça que nos chegue, perguntemos se não teria dependido de nós evitá-la. Mas lembremos também que Deus nos deu a inteligência para tirar-nos do lamaçal e que depende de nós o modo de a utilizarmos. Considerando-se que o homem se acha submetido à lei do trabalho na terra, dá-nos coragem e força para cumpri-la. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos os seus frutos. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se não nos é possível trabalhar, confiemo-nos à tua divina providência. Se estás nos seus desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, aceitemo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou noutra anterior, pois sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem motivo. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo dos que dispõem do supérfluo, quando não temos sequer o necessário. Perdoa-lhes, se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que por vezes cai sobre o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes que houveste por bem conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém exclui, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corpórea e que terá reveses terríveis, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos
aos que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que saldar. Pedimos-te que nos perdoe pela tua infinita misericórdia sobre a promessa que te fazemos de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Tu impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se nós mesmos não a aplicarmos em relação àqueles de quem nos queixamos? Dá-nos força, ó meu Deus, para sufocar nossa alma em todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que possamos apresentar-nos diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste, pela boca de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortalecem a alma e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta para o nosso progresso. Assim, se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o futuro. Sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos maus espíritos, que tentem desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A causa primeira do mal está em nós mesmos, e os espíritos maus apenas aproveitam os nossos pendores viciosos, nos quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentação contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir os nossos esforços. Só então os espíritos maus naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Inspira-nos pela voz dos nossos anjos da guarda e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de nossas imperfeições.
a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porque a fonte de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Quando os homens observarem tuas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também podemos ter a de praticar o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Assim seja. Que seja feita a tua vontade, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Mas nos inclinamos diante da tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a sua santa vontade, e não a nossa. Pois somente queres o nosso bem e sabe melhor que nós o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência. Para todos, suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção.